Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura. 2014 marca os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O conflito, que teve início com o assassinato do príncipe austro-húngaro Franz Ferdinand na Sérvia, marcou a disputa política pela região dos Balcãs. E durante 4 anos, as principais potências mundiais se dividiram em duas alianças opostas. De um lado, Reino Unido, França e Rússia e Itália. Do outro, Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O Brasil, que a princípio se declarava neutro, entrou para a guerra em abril de 1917, em função de uma série de episódios envolvendo embarcações brasileiras na Europa. Hoje, 100 anos depois, é consenso entre os historiadores que a Primeira Guerra mudou a geopolítica mundial para sempre. Mas que transformações foram essas? Como aconteceu? Quais foram os envolvidos e quais os reflexos da Primeira Guerra para a economia e a política? E para o Brasil? Como trabalhar esse assunto dentro da sala de aula? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso com Mônica Lessa, professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Paulo Antônio Barbosa Ferreira, professor de História do Colégio Intelectus. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite para tirar as suas dúvidas e participe mandando as suas perguntas e os seus comentários para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou, se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Mônica, boa tarde, obrigada. Paulo, obrigada pela presença também. Mônica, eu queria começar com você, querendo saber quais foram as principais razões para o estopim da Primeira Guerra. Basicamente, os historiadores consideram a questão do nacionalismo, demandas por reconhecimento de estados nacionais que aspiravam, povos que aspiravam a poder constituir-se em estados nacionais, disputas por espaços geopolíticos, como você colocou, nessa região, uma rivalidade crescente entre os países, em termos de economia, em termos coloniais. O período que antecede a Primeira Guerra Mundial, de 1871 a 14, é chamado de Paz Armada. É um período em que a Europa não tem grandes conflitos, mas é um período onde os países, os grandes impérios, os grandes reinos estão se armando gradativamente. As indústrias bélicas começam a adquirir um protagonismo maior do que nos anos precedentes, nas épocas precedentes. Então, a partir do momento onde, da segunda metade do século XIX, se acelera o processo capitalista, o processo da industrialização das sociedades europeias, a partir de 1870, se acelera o processo de colonização, de expansão fora do continente europeu, as disputas territoriais aumentam e também os anseios nacionalistas e também, por outro lado, organizações da classe trabalhadora, partidos que vão começar a tentar se delinear no espectro político. Então, não há uma causa propriamente, né? Há um estopim, como você bem colocou, que é o assassinato do herdeiro, mas a Europa, naquele momento, ela estava preparando um mecanismo, né, de guerra terrível. Paulo, por que esse estopim, né, a morte do Franz Ferdinand, iniciou essa guerra? Claro, a Mônica colocou algumas razões gerais e principais, mas por que esse foi o estopim, o assassinato do Franz Ferdinand? Essa é uma questão legal até em sala de aula, né? Como professor, é um momento da aula que a gente pode propor ao aluno a reflexão de, quando a gente usa a expressão guerra mundial, isso tem que contar na aula, né? Como é que o mundo foi puxado, arrastado para uma guerra que começa na região dos Balcãs. Eu até brinco, assim, com todo respeito ao Franz Ferdinand, mas o que o mundo tem a ver com isso? E, como a Mônica falou, há uma série de questões que estão envolvidas, muito além do assassinato, e o assassinato é a fagulha, né, talvez, que faltava. Especificamente, a gente tem a questão de um Estado, a proposta de um Estado, que é o Estado sérvio, ali na fronteira com o Império Austro-Húngaro. Então, a gente tem um império que, olhando no mapa hoje, dentro do Império Austro-Húngaro, nós temos alguns Estados nacionais hoje. Então, essas minorias
esses grupos nacionais, eles estão ali dentro já. Que estados são esses, Paulo? Então, a gente pode falar, dentro do Império Austro-Húngaro, a gente pode pensar a própria Hungria, que já aparece ali no nome, a gente pode pensar a Eslováquia, a República Tcheca e a Bósnia. E esse cenário é um cenário muito heterogêneo, em termos de religião, em termos de etnia. É um barril de pólvora. E, no caso, a Sérvia, ela tem um atrito direto com a Áustria. A Áustria representando um germanismo, a Sérvia representando o eslavismo e tendo como aliado a Rússia. E aí o interessante é perceber como esse assassinato, a Rússia entra em defesa da Sérvia, a Alemanha em defesa da Áustria, França, né, numa aliança com a Rússia. Então um ponto ali naquele julho de 1914, acabou arrastando. Quer dizer, aí começa então a formação dos aliados, né, e dos impérios, que desses dois grupos opostos que a gente citou. Agora vamos já partir para as consequências da Primeira Guerra. Quais foram essas consequências, Mônica? Quais são as principais consequências e desdobramentos da Primeira Guerra para a geopolítica mundial? São muitos, né? Paulo colocou já algumas, quer dizer, você redistribui espacialmente essa Europa. A Europa ela tinha grandes impérios, como o Império Austro-Húngaro, que a partir do final da Primeira Guerra Mundial vai se dividir, né, em diferentes estados. A Alemanha, que era um império, desde 1871, com a sua unificação, ela também sai bastante diminuída, inclusive territorialmente, né? O armistício, os tratados que vão depois ser assinados, sobretudo o Tratado de Paris, faz com que ela perca muito em território. Então, em primeiro lugar, visivelmente você tem essa consequência. Mas há outras do âmbito político, cultural e social muito grande. A guerra é uma grande comoção para os europeus. A gente pode dizer que o maior conflito era entre Inglaterra e Alemanha naquele momento, duas grandes nações. Se questiona isso, da importância de Inglaterra e Alemanha naquele momento? Eu diria que uma rivalidade mais acentuada a gente encontraria, penso eu, entre França e Alemanha. Talvez a fronteira mais tensa, né, naquele cenário. A Alemanha sempre temia muito seus vizinhos, a Rússia e a França, né? Então, militarmente, ela sempre se organizou para fazer face ao que ela chamava os dois fronts, ocidental e oriental, a Rússia. A Inglaterra sempre teve uma tradição de pouco se envolver na política europeia do continente. Então, ela não significava para a Alemanha nenhuma rivalidade em termos diplomáticos, políticos. E economicamente a Alemanha vinha muito bem, inclusive superando a Inglaterra em alguns aspectos. Mas havia, dentro do continente europeu, rivalidades históricas entre esses países. A gente não pode esquecer que a Primeira Guerra Mundial permite à França de reaver, por exemplo, territórios que ela perdeu em 1870, a Alsácia e a Lorena, para a Alemanha. Então, esse aí, como o Paulo colocou, é o principal conflito daquele momento, né? Paulo, agora, além dessas consequências geopolíticas que vocês já começaram a falar, a gente também tem consequências para a sociedade europeia naquela época, né? Muitos jovens morreram na Primeira Guerra, a gente tem aí um posicionamento também, um crescimento da posição da mulher, né? Na sociedade, naquele momento, já que os homens iam para o fronte. Quais foram essas consequências para a sociedade naquele momento? Olha, eu particularmente eu gosto mais dessa parte. É claro que é legal falar de batalhas, de líderes, mas se a gente pensar a Primeira Guerra Mundial no aspecto ideológico, falar da ciência. Ali, o último quartel do século XIX é um período de uma revolução científica emblemática. Então, o homem, de modo geral, ele faz ciência, ele está confiando muito. É uma época de otimismo que a gente costuma usar muito a expressão Belle Époque, falando da França. E, de certa forma, a ciência do homem ela também produz as armas que estão levando à destruição sem precedentes, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, esse homem, digamos assim, que está nas nuvens, acreditando muito no seu potencial, ele é lançado... O uso do avião pela primeira vez, exatamente, né? O tanque, o avião, a arma automática.
E no caso da mulher é um assunto importante e que, de certa forma, pelo menos no ensino, falta um pouco essa reflexão, a questão de gênero. Na América, na Europa, em várias partes, ao longo da participação da guerra, as mulheres assumem postos, funções de comando. E não é à toa que, por exemplo, na América surgem sociedades pan-americanas feministas, na Europa também. Então, esse é um desdobramento social muito importante. A gente pode dizer que começa aí uma emancipação feminina? Sim, a gente não precisa dizer que ali nasce um movimento feminista, mas muitos historiadores colocam o pós-Primeira Guerra Mundial como um momento de crescimento dessa luta, desse protagonismo, pelo menos na América e na Europa. E quais são as consequências econômicas do conflito? A mais espetacular de todas é a consolidação do poderio econômico norte-americano, porque, obviamente, a Europa sai destruída e mesmo os países vencedores saem com suas economias completamente abaladas e precisando de algum tempo para se reorganizar. A Primeira Guerra Mundial permite que os Estados Unidos não só protagonize, lidere a política econômica mundial, como, inclusive, de uma certa forma, consiga ocupar, em muitos aspectos, espaço onde, por exemplo, a Inglaterra era o principal parceiro econômico. Eu penso, por exemplo, na América Latina, de uma maneira geral, onde os Estados Unidos, no caso do Brasil, por exemplo, ele compra todas as dívidas brasileiras em relação a bancos ou organismos ingleses. Porque os Estados Unidos entram já depois de 2 anos de guerra, né? 1917. Quer dizer, a gente já falou agora dessas consequências gerais, tanto para o lado geopolítico, social, econômico. Vamos falar agora de Brasil, já que a Mônica citou aí o nosso país. O Brasil também entra no conflito em 1917, né? Deixa de ser neutro e passa a participar. Paulo, qual foi a justificativa para a participação brasileira e como foi essa participação do Brasil na Primeira Guerra? Então, para posicionar o Brasil, é legal, a Mônica falou sobre a paz armada. Dadas as proporções, o Brasil está inserido naquilo. O Brasil, dentro da região platina, tem um histórico de desavenças, cujo maior expoente é a Guerra do Paraguai. E naquele cenário, um personagem fundamental é o Rio Branco, Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores. Ele seguiu uma linha de entendimento de que um Estado só está seguro no momento que ele tem poderio militar. O Brasil fez muitas encomendas de grandes navios, de metralhadoras, de armas, entre 1908 e 1910. Então, o Brasil está naquele contexto de paz armada. A curiosidade é que um dos navios que o Brasil comprou, alguns deles, foi o navio Minas Gerais, que foi utilizado na Revolta da Chibata. É uma história que acabou saindo ao contrário do que qualquer um naquela época poderia prever. Então, o Brasil está articulado esse cenário. Agora, durante o início, no momento do início da guerra, acontece que há uma pressão internacional, uma questão internacional que é uma proximidade com a Inglaterra e com os Estados Unidos, mas o grande apontamento os navios brasileiros, foram 4 navios brasileiros afundados no ano de 1917, e essa teria sido a grande justificativa. Mas também é bom ressaltar que há uma manifestação de rua. Há ali na movimentação da Primeira Guerra Mundial um reflexo na sociedade brasileira de também falar dessa ideia de nação, não no sentido só de somos brasileiros, mas somos brasileiros e precisamos lutar, né, nesse cenário. Quer dizer, houve uma pressão popular, a gente pode dizer assim? Ali não dá para dizer o que veio primeiro. Eu penso que os navios são afundados, há uma pressão que não necessariamente vai ser determinante, mas isso tem um simbolismo, isso aparece para a gente nas páginas dessa história. Como é que você avalia, Mônica, a participação do Brasil na Primeira Guerra? A gente pode dizer que ela foi uma participação significativa? Em termos militar, para os aliados, não. Mas ela vai ser uma participação importante para colocar o Brasil dentro de um cenário mundial, como interlocutor, como um país amigo. Rui Barbosa tem o famoso discurso contra a barbárie pela civilização, no qual ele conclama os brasileiros, né, sem esperar uma posição oficial do governo brasileiro, inclusive na época, mas no qual ele conclama os brasileiros a tomarem partido, dizendo que em política internacional se toma partido, que ali não cabia mais a posição neutra a qual o Brasil ainda se aferrava. E, como o Paulo colocou,
a opinião pública brasileira vai ficar muito sensível à questão do nacionalismo quando ela vê seus navios da Marinha Mercante, não são navios, em grande maioria, não são navios de marinha de guerra, mas quando eles são bombardeados. Então, o que o Paulo colocou por parte da imprensa brasileira, começa a haver uma certa mobilização e o governo, então, tem que se posicionar. E o Brasil, então, envia um contingente de médicos, né, brasileiros. É um navio que vai prestar socorros, havia essa carência, inclusive, realmente, na Europa, e o Brasil vai depois participar da criação, da precursora da ONU, que é a Sociedade das Nações. Né? Que já começa a se moldar logo depois da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra Mundial, isso. Mas tem uma história militar também do Brasil que é interessante. Teve a parte médica, mas também o Brasil enviou médicos, um destacamento naval que cumpriu uma função dentro dos limites, patrulhar a costa ocidental africana, liberando navios ingleses para lutar na parte mais acima do mapa. E o Brasil vai com cerca de 1.500 homens, com todas as dificuldades e também um azar, entre aspas, quando eles chegam em Dakar, no Senegal, eles são contaminados por uma epidemia internacional que ficou muito famosa, a gripe espanhola. Então, essa história também entrelaça... Foi a principal causa da morte dos militares brasileiros. Exatamente. Né? Muitos voltaram. E é uma história que é interessante porque alguns corpos nunca voltaram para o Brasil, aliás, muitos foram enterrados em solo do continente africano. Mas dentro das possibilidades, eles... Foi o único país da América Latina a participar, né, que Paulo? Até brinco, então é por isso que a guerra é mundial. Senão ia faltar uma parte. Uma participação então significativa, já que somos os únicos. Vamos falar agora de uma linha de pensamento, né? Alguns historiadores dizem que a Primeira Guerra e a Segunda podem ser consideradas uma guerra só. Mônica, o que você acha desse pensamento, dessa tendência? Porque muitas questões não foram resolvidas e porque o Tratado de Paris, ele impôs à Alemanha condições para que ela primeiro aceitasse exclusivamente a culpa, vamos dizer assim, da guerra e para que ela pagasse pesadas indenizações de guerra, perdesse, como a gente colocou já, parte de seu território, abrisse mão de constituir um Ministério da Defesa. Militarmente, ela ficou completamente desqualificada e as indenizações eram muito pesadas. Condições, muita gente diz que são condições humilhantes, né? Que até... Os alemães chamavam exatamente de dictat francês, não é? Havia uma dose de revanchismo ali muito grande e, sem dúvida, isso não permitiu que a economia alemã se reestruturasse, se recuperasse. Isso impôs ao povo alemão condições de vida, condições materiais de vida muito aquém do que eles sabiam que poderiam ter caso não houvesse tido esse viés tão revanchista como houve. Quer dizer, daí então seria o princípio, né, o encadeamento para começar a Segunda Guerra. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu queria agradecer ao Carlos Augusto, do Maranhão, que pelo telefone perguntou uma questão que a gente já respondeu, que é em relação à participação de outros países da América Latina na Primeira Guerra. Carlos, então, como os professores já colocaram aqui, o Brasil foi o único país da América Latina a participar do conflito, mas a gente agradece a sua participação. Paulo, eu queria passar agora para a sala de aula, né? Como é que a Primeira Guerra pode ser abordada em sala de aula e de que forma para o estudante que vai fazer o Enem, por exemplo, esse ano, ele deve ficar atento para esses 100 anos de Primeira Guerra, focar no ensino na disciplina de História, focar no assunto da Primeira Guerra para a prova? Eu vou separar ensino de História e Enem. No ensino de História as possibilidades são infinitas. Por exemplo, a Mônica falou muito da questão do nacionalismo. Então, em sala de aula, no ensino de História, a gente tem o objetivo de discutir conceito de identidade, a percepção da diferença dessa identidade, a alteridade. E a Primeira Guerra Mundial oferece uma perspectiva de pensar, por exemplo, ali existem ódios nacionais. E se a ideia de nação ela é construída no tempo,
a aversão ao outro também é construída no tempo. Então, quando a gente fala dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, a gente trabalha com um aluno que essa identidade ela está o tempo todo ali em debate. E o ódio também. Então, são questões que a gente pode, inclusive, refletir para entender a Europa hoje. Ondas de xenofobia são questões relevantes. A questão da tecnologia também, o tema tecnologia, como a tecnologia se desenvolve com a guerra. E no Enem, o Enem é uma prova que gosta muito de revisão. E uma data comemorativa, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, abre espaço para revisionismo, abre espaço para revisar o que está acontecendo. Por exemplo, a questão da culpa. Os livros, 100 anos depois, muitos livros continuam abrindo. Os livros que foram lançados esse ano, alguns que eu olhei, continuam abrindo numa introdução discutindo quem foi o culpado da guerra. Foi ou não foi a Alemanha? Um país pode ser culpado sozinho por uma guerra? Então, essas questões são latentes ainda. Mas eu indico para o candidato do Enem, o aluno que vai fazer o Enem, pensar essa ideia de uma guerra mundial. É um conceito muito presente. Tem um que assim, eu posso dar com certeza que o Enem sempre trabalha desde 2009, quando assumiu esse formato, é o eurocentrismo. Então, se a guerra é mundial, a gente para pensar e vê que quase tudo que a gente aprende e estuda sobre a Primeira Guerra Mundial é europeu. Então, talvez ficar atento para que guerra é essa na África. O Senegal e a Togolândia, o Togo, Senegal francês, Togo alemão. Então, ali tem tensão, ali tem a guerra acontecendo. O Camarões, colônia alemã, também participa da guerra. Oceania, Nova Zelândia e Austrália em nome do Império Britânico. Então, o Japão entra na Primeira Guerra Mundial. A China reage ao Tratado de Versalhes. Então, eu diria que uma dica é tentar buscar informações de o que tem realmente de mundial nessa guerra. Quer dizer, ela não fica concentrada só na Europa, né? Como você colocou, o envolvimento é muito maior. Para a gente ir encerrando o programa, que aspectos da Primeira Guerra você ressaltaria, Mônica, que estão presentes até hoje aí na geopolítica? Eu acho que a Primeira Guerra, como o Paulo colocou, ela inaugurou vários aspectos que continuam atuantes e funcionando na nossa sociedade. Para bem ou para mal, ficou muito claro a participação da ciência e da indústria na máquina de guerra, pela tecnologia militar que estreou nesse conflito e que muito dos mecanismos e das armas que foram então utilizadas continuam operando até hoje, né? Modernizadas, como tanque, metralhadora, aviação. O front de guerra mudou, ele não ficou só restrito à batalha, ele avança para a sociedade civil, para as cidades. Você colocou a questão da mulher. A partir de 1919, nos Estados Unidos, a mulher passa a votar e poder ser eleita. Um pouco mais tarde, em outros países, sobretudo da Europa. Mas a Primeira Guerra Mundial chamou a atenção para a questão dos Estados nacionais ou do ente político Estado Nacional. Não é? Muitas monarquias tiveram que se tornar-se monarquias e repúblicas ao mesmo tempo, ou outras transformaram-se em repúblicas. Esse modelo não funcionava mais. Houve a Revolução Russa em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, não é, Paulo? Que também muda a face do mundo e que dá outra perspectiva para o tipo de vida que a humanidade pode almejar. Há um outro projeto, um outro modelo. E a Primeira Guerra Mundial também ela traz para a política internacional algumas ideias que funcionam até hoje. O direito dos povos em vez do direito apenas dos estados. A diplomacia como um patamar a ser explorado, a ser consolidado. A tentativa de se criar minimamente organismos que contribuam para cooperação internacional. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente poderia conversar aqui muito tempo ainda sobre a Primeira Guerra, mas eu queria agradecer mais uma vez, Mônica, a sua presença. Paulo, muito obrigada também. Agradecer também você em casa que participou, a gente tem mais algumas perguntas, mas infelizmente a gente não tem tempo para responder, então, Carlos Augusto do Maranhão, mais uma vez, obrigada, e Pedro aqui do Rio de Janeiro, obrigada também pela sua pergunta. E falando em Enem, a gente lembra que o Canal Futuro está com um projeto especial para o Enem 2014. No nosso site www.futura.org.br/Enem no Futura, você assiste a uma websérie exclusiva com 3 estudantes que farão a prova esse ano. O Enem no Futuro é uma parceria entre o Canal Futura e o Instituto Unibanco.
E o Conexão Futura fica por aqui. Um bom final de semana para você e até segunda-feira, às 2h30 da tarde e a qualquer hora do dia, no site do Canal Futura. Uma boa tarde. Tchau!